Bares de Volta Redonda, estamos com André Trigueiro. Ele que é repórter da TV Globo, editor-chefe do programa Cidades e Soluções da Globo News, escritor e professor de Geopolítica Ambiental na graduação da PUC do Rio de Janeiro. André, desde 1999, pesquisa o fenômeno do suicídio e as estratégias de prevenção. Ele está em Volta Redonda para o lançamento do seu livro Viver é a Melhor Opção. Oi, André, obrigado pela sua participação. Prazer é meu. Obrigado. A gente está falando aqui do seu livro, Viver é a Melhor Opção, como lançamento aqui em Volta Redonda hoje. E o interessante é que a gente consegue verificar ainda que o suicídio é visto como um problema de saúde pública. Isso é especificamente no Brasil, André? O suicídio é considerado caso de saúde pública no Brasil pelo Ministério da Saúde e no mundo pela Organização Mundial da Saúde. Ninguém sabe disso, está fora do radar da sociedade, não é um tema considerado relevante ou importante a ponto de fazer, por exemplo, com que o Brasil pratique, leve a sério a Política Nacional de Prevenção do Suicídio que foi instituída 11 anos atrás, né? Então, a ideia do livro é quebrar o tabu, fazer com que essa informação circule e inseminar na sociedade, nos governos, a ideia de que esse tabu e esse silêncio, eles conspiram em favor do crescimento das estatísticas. Porque prevenção se faz com informação. Então as pessoas precisam saber que a informação a serviço da vida, quais são os problemas associados ao suicídio, quais são as principais causas que levam as pessoas a pensar em desaparecer. O conhecimento disso reduz estatística. Exatamente, você falou a questão do tabu, a gente ainda é visto como muito tabu, né? A questão de abordar a questão do suicídio. Falar de suicídio é assustador para muita gente, né? É um tema perturbador, não há dúvida. E há um jeito certo de falar de suicídio. Quer dizer, nós jornalistas, por exemplo, quando não reportamos casos de suicídio que ocorrem no dia a dia, a gente age certo, não é para a gente ficar dizendo o tempo todo quando alguém se mata. Salvo quando isso é inevitável. Vide, por exemplo, que houve em 2014 com o suicídio do ator americano Robin Williams, você não vai brigar com a notícia. Ele é uma personalidade conhecida mundialmente, você vai ter que falar sobre isso. Aqui no Brasil, os dois garotos do Charlie Brown Jr., o vocalista o Chorão e depois o baixista o Champignon, o ator Valmor Chagas, entre outros casos. Você vai ter que reportar quando acontece, mas ainda assim há um jeito certo de fazer. A Organização Mundial da Saúde diz, por exemplo, para nós jornalistas, não abra generosos espaços, nem manchetes, nem imagens, não entre em pormenores, não explique em detalhes o método empregado para se matar, não enalteça as qualidades morais do suicida. Portanto, todas essas recomendações trazem, subjacente, assim, de forma embutida, o cuidado de que, ao reportarmos casos de suicídio, isso não soe como uma sugestão para pessoas que estejam fragilizadas psíquico ou emocionalmente. Então, isso está claro. Agora, o que a gente não pode fazer é não falar nada. E uma informação que precisa circular, ou pelo menos duas. É caso de saúde pública, a gente precisa enfrentar essa situação. 2, isso é o mais importante. Em 90% dos casos, os suicídios são preveníveis porque estão associados a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis, principalmente a depressão. Em pelo menos 33% dos casos de suicídio, há intercorrência entre depressão e suicídio. Portanto, nós temos um dever de casa. A gente precisa rastrear essas psicopatologias associadas ao suicídio, diagnosticá-las, dar o devido encaminhamento, o devido tratamento, e eu não tenho dúvida, em acontecendo isso, essas estatísticas vão cair. E qual é a maneira de identificar um suicida? A gente consegue, porque as pessoas, igual você falou, né, a questão da overdose relacionada a drogas ou até mesmo um problema de depressão, quais são os indícios? Nem sempre a gente consegue rastrear comportamentos, sintomas, ideias suicidas. O ser humano não é uma ciência exata. Agora, a gente sim, observando as recomendações de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, suicidólogos, há que se prestar atenção num comportamento que é frequente em um percentual de pessoas que se mata, que é
um encapsulamento, a pessoa fica isolada, ela não interage, ela fica mais sozinha, ela não quer conversar sobre ela não manifesta interesse, desejo, vontade de realizar projetos, ela não compartilha com facilidade o que está acontecendo no dia a dia, ela por vezes manifesta uma melancolia, uma tristeza, um desalento, ela está em desacordo com a vida não tem rigorosamente nenhuma graça. E às vezes ela diz coisas que precisam ser, eu diria, percebidas e decodificadas com atenção. Por exemplo, tivemos há pouco o Enem no Brasil, nós estamos gravando essa entrevista num período relativamente próximo do Enem, então um jovem pode dizer assim: se eu não passar, eu não quero viver. Pode ser um blefe, pode ser uma força de expressão. Pode não ser. Então, alguém que esteja por perto e ouça isso, deverá ter o cuidado de rastrear essa informação. Ter uma conversa, assim, eu diria, conquistar a confiança dessa pessoa, ter tempo para ouvi-la e verificar como é que está a vida e saber se aquela informação que foi manifestada às vezes de chofre tem enseja alguma preocupação. Você pode escrever também, você pode colocar por escrito uma informação que às vezes psicologicamente a gente está emitindo alertas. É como se a gente estivesse emitindo SOS, assim, e você deixa à vista um texto, um poema. São singelos, assim. Ou nas redes sociais você coloca frases ou reproduz, faz citações de autores que revelam uma profunda melancolia ou tristeza. Então, a gente precisa estar atento. Nós vivemos tempos em que dentro das famílias, pai, mãe e filhos não trocam, não tem... Você mora junto, você está junto, mas você não consegue ter certeza de como a pessoa que está perto de você está hoje. Então a gente vai seguindo padrões comportamentais assim que vão se repetindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, foi tudo bem, deu tudo certo, ok, tchau. E está faltando, eu acho, esses indicadores de suicídio podem estar relacionados também a essa pressa medonha do dia a dia em que as pessoas não têm paciência, disponibilidade para ouvir o outro. E o outro pode estar passando por problemas que não tem com quem compartilhar. Daí a importância do trabalho realizado pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, para onde segue a totalidade dos direitos autorais do livro, aqui em Volta Redonda, inclusive a parte direta da venda do livro vai para o posto CVV Volta Redonda, que realiza um trabalho magnífico de apoio emocional e prevenção do suicídio por telefone, ou o CVV também tem o serviço do chat, pela internet, online. E é impressionante a avalanche de pessoas, assim, de contatos por telefone ou pela internet, de uma multidão que não está de bem com a vida. E acho legal você falar dessa questão de ouvir, né? Então começa uma identificação dentro da própria família. Né? A família, às vezes, por essa questão do dia a dia, do corre-corre, deixa passar alguns sintomas que, de forma singela, né, estão ali convivendo no âmbito familiar. E aí a importância de associações como o CVV para essas pessoas que têm a necessidade de estar precisando falar, né, que outros se escutem elas, ter acesso. Né? A gente não faz ideia que o CVV é tão procurado. Por isso que você acha importante o apoio de, assim, você, por exemplo, seu apoio do seu livro, lançamento, você está direcionando a verba para o CVV de onde você está lançando. No caso, Volta Redonda, está sendo para o CVV de Volta Redonda esse, não é isso? Os direitos autorais do livro, por contrato, vão para o CVV nacional, que tem sede em São Paulo. E redistribui. Os livros vendidos por ocasião do lançamento aqui em Volta Redonda, a receita é do CVV Volta Redonda. Você tem o preço de capa, que tem um percentual de 8% que é direito autoral. Então a gente está falando de 2 CVVs que estão se beneficiando do livro. Claro. 8% de capa, CVV nacional. Venda direta, que não é direito autoral e não é a parte da editora, posto CVV Volta Redonda. Então, a que você atribui a importância das pessoas apoiarem esse tipo de associação, principalmente no caso aqui no CVV? Eu sou suspeito para falar porque, na verdade, o primeiro benefício do CVV, quem tem é o voluntário que aprende a ouvir.
e aprende a interagir com os outros de uma forma diferenciada. Os voluntários do CVV que eu conheço são muito gratos à experiência que têm de poderem oferecer parte do seu tempo para esse nobre trabalho, esse nobre serviço. Vários relatos de voluntários que, na sua escala semanal de atendimento, dizem que vão para o posto um pouco desanimados, eventualmente com uma enxaqueca, eventualmente sem ânimo, e saem revigorados dessa função. É impressionante. O CVV tem, portanto, a dinâmica desse trabalho, a função redentora desse trabalho, toca o coração do voluntário. Segundo o CVV, ele é reconhecidamente um serviço de utilidade pública, não sou eu quem diz. É o Ministério da Saúde que reconhece o CVV como parceiro estratégico na prevenção do suicídio no Brasil. É a Anatel que deu ao CVV o direito de usar 3 dígitos para a linha de serviço, que é um prestígio. Você só oferece 3 números para um determinado serviço que seja considerado de utilidade pública. Vide que quem usa 3 números é polícia, bombeiro, defesa civil. O CVV conquistou. O CVV é reconhecidamente um serviço de utilidade pública e voluntário. E não precisa ser médico ou terapeuta para ser voluntário do CVV. Mais de 18 anos, boa vontade, passa por um curso gratuito, há uma triagem, a instituição reconhece quem tem a aptidão, o traquejo para ser voluntário, quem não tem já sai dessa experiência renovada a partir do conteúdo do curso. E temos, portanto, aproximadamente 800 mil ligações por ano sem nenhuma grande exposição nas mídias, o que revela o tamanho, eu diria, dessa dor oculta, desse sofrimento que está ausente, assim, eu diria, na cobertura do noticiário, do dia a dia, e a gente não tem noção de quantas pessoas estão em estado de sofrimento porque não se identificam com isso que está aí. E isso que está aí é muito amplo. No livro a gente faz alguns mapeamentos segmentados de como não faltam motivos para as pessoas às vezes se sentirem sem uma motivação para viver. E isso é sério, isso merece atenção. Para a gente finalizar, André, a gente não pode deixar de falar, quem teve acesso ao seu livro, que você aborda a questão do suicídio na visão espírita. De forma resumida, você podia falar um pouco sobre essa abordagem que você usa, né, em relação ao espiritismo? É a parte final do livro, está segregada do resto da obra, que é apenas e tão somente como a ciência médica vê o fenômeno do autoextermínio. E a parte final, como você disse, por eu ser espírita e tendo realizado uma ampla pesquisa que contemplou todas as religiões, todas as tradições espirituais do Ocidente e do Oriente, dentre as maiores e mais importantes, a doutrina espírita é aquela que aborda com maior nível de detalhamento a realidade do suicida no plano espiritual. E aí, em resumo, para aqueles que acreditam, porque não é uma obra que tem a pretensão de converter ou convencer ninguém nesse capítulo do que o Espiritismo afirma ser a realidade, mas para nós espíritas, em nenhuma hipótese, o suicídio representa alívio ou solução para os problemas. É interessante como os católicos dizem a mesma coisa, os protestantes dizem a mesma coisa, os islâmicos, os judeus, os budistas. É interessante. Para nenhuma dessas religiões ou tradições, o suicídio representa alívio ou solução para os problemas. Para o espírita, vai-se além. Eu vou fazer aqui um resumo muito breve. Há um profundo arrependimento, porque não obstante não haver solução ou alívio ao agravamento desse estado de sofrimento por várias razões, para nós espíritas o pensamento tem força e direção, não há uma abstração. Então a dor que o suicídio impõe a familiares e amigos, essa dor são petardos, são flechas que alcançam o suicida no plano espiritual. E é difícil, é uma dor acerba. Não se dá com facilidade o desvinculamento do corpo físico, posto que não era o momento de partir. Para nós espíritas existe um momento que a natureza estabelece do desvinculamento do espírito e do corpo físico. O suicida precipita esse retorno à pátria espiritual. O livre-arbítrio é soberano, ele tem até o direito de fazer isso, mas vem o pacote junto. E o pacote compreende
o não desvinculamento rápido do corpo físico. Isso também implica em sofrimento. Há sequelas em relação ao que os espíritas chamam de perispírito, que é a matriz do seu próximo corpo físico. Somos reencarnacionistas. Em havendo outras experiências, elas vão acontecer na carne. A matriz espiritual está maculada no ponto que você escolheu para colapsar as suas funções orgânicas. E isso também traz alguns problemas em uma ou mais existências futuras. Mas não acreditamos em penas eternas. Esse é o lado bom. Essa história de você dizer para sempre será assim, você vai ficar condenado ao umbral, ao inferno para sempre. Não, o Espiritismo afirma que nós teremos sempre outras oportunidades e outras chances. Vai passar. Somos cristãos e todos os que bebem da fonte do cristianismo lembram-se da passagem do Evangelho em que o Mestre diz de forma muito assertiva que o jugo é leve e o fardo é suave. Quer dizer, seja qual for o momento difícil que a gente esteja passando pela vida, ele é compatível com a nossa capacidade de suporte. Essa é uma mensagem muito bonita. É uma mensagem que eu acho que precisa chegar a cristãos e não cristãos, materialistas, ateus e agnósticos. É interessante a gente compartilhar a informação de que, por pior que seja a situação que a gente esteja atravessando, ela se resolve na exata medida da capacidade da gente suportar e seguir em frente. Nada é permanente, né? É impermanência. O universo é física pura. No universo nada é, tudo está. O filósofo grego da antiguidade falava do eterno devir, do eterno vir a ser. Então, a gente sabe, na ciência e na filosofia é fato. Estamos num universo impermanente. Aliás, os budistas gostam muito da palavra impermanência. Então, a gente precisa saber lidar com a impermanência. E lidar com a impermanência significa a alegria, a exaltação da felicidade passa, a tristeza, o desalento, o desânimo passa. E como é que a gente transita nessas águas da vida eterna? Com sabedoria e com um leme apontando sempre para o vai passar, tudo passa. TVR agradece a sua participação, foi muito importante, é muito legal ter conversado com você também e você trazer essa visão, né? Não só dessa problemática que é o suicídio, né? Tá em números e estatística apresenta, mas também até com a sua visão particular, né? Que você coloca e aborda no seu livro. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tudo de bom. Conversamos com o repórter da TV Globo e editor-chefe do programa Cidades e Soluções da Globo News, André Trigueiro. Ele está aqui no estúdio TVR para falar do lançamento do livro Viver é a Melhor Opção.